Olá! Vamos lá começar a quinta aula síncrona do curso de microplástico. Vamos compartilhar a tela. Tá lá. Ok. E aí, vamos nós. Microplásticos, natureza, ocorrência e impacto ambiental. Hoje a aula é sobre monitoramento. Então vamos falar sobre, vamos fazer um resumo, um overview aqui sobre um diagrama de fluxo, mais ou menos improvisado, sobre as etapas e os riscos de contaminação que a gente tem nesse tipo de trabalho. Esse é o foco principal da aula de hoje, como a gente evitar contaminação e saber o tipo de contaminação que pode acontecer. Então, primeiro um flow chart aqui uma revisão por cima aí do processo. Aqui a gente tem a etapa da coleta. A etapa da coleta, ela é específica, é todo um conjunto de instruções para cada tipo de coleta. Então aqui eu só estou colocando água, ar e solo, mas é claro que é diferente para sedimento, é diferente para animal, é diferente para planta, é diferente para pulmão, é diferente. Vou mostrar uns artigos de lugares bem malucos aí do corpo humano. É diferente para fezes, é diferente para urina, é diferente para comida. Então, o modo como você vai fazer a amostragem tem que ser desenvolvido para cada tipo de material que você quer estudar. Mas a amostragem é a primeira etapa, a contaminação pode acontecer lá também. Em todas as etapas pode acontecer contaminação e a gente tem que estar ciente disso, só checando se o fone está funcionando, tá, né? Maravilha. Só falta descobrir no fim do vídeo que não tinha som. Bom, aí a gente coleta, leva para o laboratório. Levou para o laboratório, a gente tem que processar essa amostra. E aí é o ambiente do laboratório que é o bicho, que é aí que pega. Para processar, a primeira coisa que a gente faz, ou a segunda, e aí pode inverter com a digestão, que é a segunda coisa que a gente faz, ou a primeira, varia do tipo da amostra, mas eu, por exemplo, trabalho, a primeira coisa que eu faço é a densidade. Então, a gente desestrutura o solo, por exemplo, é o que eu tenho mais experiência, a gente desestrutura o solo e aí faz o experimento de densidade. A gente desestrutura já na solução que a gente vai fazer a separação. Então, você joga no ultrassom, a gente joga no agitador orbital, a gente faz e acontece lá para dar uma desestruturada no solo para poder garantir que os agregados se quebrem e liberem o microplástico. E aí o que acontece é que por densidade os microplásticos vão subir. E a parte mais densa do sedimento, do solo, dos particulados na água, dos particulados do ar, que vão complicar a contagem e a caracterização e a identificação, eles vão ficar para baixo. Então, a primeira etapa de separação é por densidade. Bom, o problema é que não sobe só microplástico, né? É o melhor dos mundos se isso funcionasse. Aí, o que acontece é que você tem que se livrar do que sobe junto, e em geral é matéria orgânica, nem sempre é só matéria orgânica, mas a matéria orgânica sobe junto, e é da matéria orgânica que a gente se livra quando faz as reações de digestão. Então a ideia é que a digestão dê um jeito na matéria orgânica, ou pelo menos desestruture a matéria orgânica, de maneira a permitir que quem vai para análise de imagem é só o microplástico. Às vezes você tem que fazer esse sistema de novo. Você faz a digestão ela não vai consumir toda a matéria orgânica se tiver muita coisa ali. Então a digestão às vezes é para ajudar a desestruturar o ambiente. E aí você faz de novo uma separação por densidade, às vezes até por outro tipo de densidade. Tem que tomar cuidado para ver se você não está perdendo microplástico. E aí isso tem a ver com as medidas que eu vou falar no meio da aula. E aí, então, você faz a densidade, faz a digestão. Dependendo da sua amostra, você faz primeiro a digestão e depois a densidade.
Eu vi um trabalho com esgoto, vi uma prospecção de análise com esgoto, e nessa prospecção de análise com esgoto, compensou mais fazer a digestão antes do que a separação por densidade, porque praticamente a meleca que vinha com o esgoto tornava impossível, tornava pouco eficiente fazer a separação por densidade. Então você vai decidir isso de acordo com a sua amostra. E aí depois você vai filtrar o que está na digestão, vai vir sujeira, raramente é bonitinho, como tá, pelo menos para solo, né? Para ambiente aquático pode ser que você consiga, para fazer controle de qualidade de água mineral, aí você vai conseguir uma amostra bonitinha como essa, por exemplo. Você tem a água bonitinha lá, você vai filtrar o plástico. Mas, para muitos casos, a amostra não vai ficar bonitinha desse jeito que está aqui. E aí, quando você chega na imagem, na análise de imagem, você vai determinar a cor, o tamanho, o formato, e boa. Se você quiser identificar o plástico, aí você vai ter que fazer uma análise, porque até aí é caracterização, você está determinando as características. Qual o formato, qual é a cor, qual é o tamanho, você pode até inferir qual é a densidade, mas para identificar mesmo, você vai ter que fazer uma análise, uma técnica analítica mais poderosa. Então você vai ter que usar uma espectroscopia, você vai ter que usar uma cromatografia gasosa com espectrometria de massa. E essas coisas eu vou explicar com detalhe na próxima aula, que vai ser sobre identificação. Ok? A gente vai falar um pouquinho hoje, mas no geral, eu vou explicar com detalhes na semana que vem. E tem essa etapa aqui, que eu achei legal, vou mostrar ainda mais para frente, que é uma proposta que é para quando você tem um ambiente que tem muita celulose perturbando a paciência, e se você quer evitar um falso positivo de fibra celulósica, se você está trabalhando num ambiente que tem muita fibra celulósica, e água do mar, por exemplo, 80% é fibra celulósica, fibra vegetal, das fibras que você pega na superfície. Então, vai incomodar você. E aí, o que você pode tentar é fazer a dissolução da celulose, que não é uma coisa moderada, não é uma coisa tão agressiva, mas não é tão moderado. Então, é uma coisa que você tem que fazer com cuidado, mas não é para atrapalhar, não é para atacar o seu polímero. E aí eu vou mostrar o paper onde o autor está propondo isso. Eu achei interessante. É isso. Então, isso aqui, essas etapas todas de coleta, separação por densidade, digestão e identificação, isso aqui é uma revisão crítica sobre os métodos que foram usados num conjunto de papers que esse grupo analisou. E é um grupo de Portugal. A Teresa Rocha Santos, eu não conheço nenhum deles pessoalmente, mas a Teresa Rocha Santos, eu acompanho o trabalho dela, e a produção dela é excepcionalmente boa. Então, esse grupo em particular é muito bom, e eu recomendo vocês acompanharem. É um pessoal que eu gosto, que eu acompanho. Então, beleza. Então, vamos falar de cada uma dessas etapas em separado, mas primeiro vamos dar uma olhada no todo. Então, tá aqui, coleta, sedimento e água. Então, aqui não tem solo, por exemplo. Aqui só sedimento e água, mas é um bom overview. Não tem atmosférico, mas tá valendo. O que importa é que a gente vai ver a diversidade de possibilidades que a gente tem aqui. Então, aqui, ó, coleta, amostragem. Então, sedimento, ou você usa pelo peso molhado ou pelo peso seco, e no sedimento, e na água você usa rede, você usa bomba, você pode usar peneira. Separação de densidade, tem uma proposta de sais aqui, que eu vou mostrar depois. Digestão, ou água oxigenada ou reagente Fenton, vou explicar depois, ou enzima, ou ácido, ou nenhum. No. Identificação, ou é visual, que é uma coisa que eu preciso relatar, que é suficiente para muitos, para a maioria dos casos que você quer discutir de contaminação ambiental por microplástico. Muita gente fica obcecado por saber qual é o microplástico que está lá. Obviamente, essa é uma informação importante. Obviamente, ela vai contribuir para a discussão. Mas
às vezes, o custo de você achar uma colaboração, para enfiar uma espectroscopia, para fazer a identificação, o custo talvez seja maior do que os benefícios para a discussão. É claro que você só vai saber quando o momento... É claro que você só vai saber isso quando você fizer a identificação. Mas eu gosto de ressaltar isso porque muita gente não tem acesso a um micro FTR ou a um micro Raman, porque não é usar o FTR normal, o FTR que é fácil de encontrar. É um micro FTR. Você só vai usar o FTR normal se os seus fragmentos forem maiores que 2, 3 milímetros. Os microplásticos pequenos, você precisa do micro FTR, você precisa do micro Raman. E aí, esses são mais caros, mais difíceis de usar, mais difícil, leva mais tempo para usar. Então, você tem que se perguntar se você já não pode começar a publicar só com a microscopia. Com a microscopia, eu acho que muitos trabalhos já são publicáveis e podem deixar a identificação dos plásticos para uma segunda etapa. Ok? Então, esse é um comentário que eu faço. Depois eu vou falar um pouquinho de detalhe de cada um. Então, vamos para a coleta. Então, a primeira coisa que eu queria sugerir, vou falar só disso aí, da questão do peso seco, peso molhado, que é uma coisa que eu vou tentar explicar para vocês, que é complicada, porque você coleta, muito, aqui não está sendo discutido, mas é uma discussão que tem, você coleta solo. Então você pega tantos microplásticos por área que você coletou, ou por volume que você coletou. Isso vai dar diferença. Você pode colocar também por massa que você coletou. Então, por área, é o que eu acho que faz menos sentido. A não ser que você tenha feito realmente, que você varreu aquela área, para pegar o que estava na superfície. Agora, quando você faz por massa de solo ou de sedimento, você tem um problema aí, porque o solo e o sedimento, eles absorvem a umidade. Solo, principalmente. E aí, o que você vai fazer? Você faz por massa do solo que você recolheu, e se acabou de chover? E se não estava chovendo faz tempo? Como é que as pessoas vão comparar? Você não fez a capacidade de retenção de água do solo, pode fazer, mas você não... É raro de ver paper em que o pessoal coleta microplástico em solo e faz, por exemplo, o WHC, ou a capacidade de retenção de água no solo, para poder caracterizar a situação em que aquele microplástico foi colhido. Então, o que o pessoal sugere é que você use o peso seco, porque aí o peso seco você já compara com o peso de solo ou de sedimento seco de outros papers. E aí você não fica refém dessa insegurança. Ok? Outra coisa, vamos agora para aqui. Separação por densidade. Então, deixa eu comentar aqui. Minha animação escapou aí. Tem uma caixinha que eu quero destacar que não foi para animação. Vai aparecer mais um elemento aí. Bom, primeiro, NaCl. NaCl, então qual é o foco da separação por densidade? Você põe aqui um sal, você põe a sua amostra, chacoalha, põe ultrassom, vibra, faz o que você quer, faz a bagunça que você quiser. Aí você espera decantar. O que decanta é o que está mais denso que aquela solução. O que boia é o que é menos denso que aquela solução. Beleza, isso aí não tem muito segredo. Qual é o problema? O mais usado, o mais legal, o mais barato, o menos tóxico, o mais ambientalmente amigável é o sal de cozinha, cloreto de sódio. Mas a densidade dele vai até 1,2. Aí você perde, hipoteticamente, você perde muita coisa. Você pode perder o PVC e o PET, por exemplo. O PVC e o PET, eles têm uma densidade próxima de 1,4. Alguns você pega, alguns você não pega, vou mostrar aqui, mas você tem muito problema, você tem problema de recuperação. E aí você não sabe se você pegou tudo que tinha naquela amostra. Já o cloreto de zinco, ele ajuda. Ele chega em 1,7, vai até um pouco mais. Vai até bastante mais, mas no laboratório é difícil, porque ele é exotérmico. Você dissolve cloreto de zinco em água, você não segura o tubo de ensaio. Você machuca, ele é tóxico, ele é corrosivo, ele é caro, mas ele pega todo mundo.
Então, depende do que você quer fazer. Eu, por exemplo, que trabalho com tinta, acabo refém dos mais densos, eu acabo tendo que usar. Beleza. Então, você tem uma variante aí, você tem uma quantidade de possibilidades de sais. E esse paper aqui, ó, então, aqui embaixo à esquerda está o paper que gerou essa tabelona aqui, que eu mostrei. E agora eu mudei a referência de lugar, e aqui em cima, na direita superior aqui, está o paper muito legal, da Analytical Methods, que estudou a taxa de recuperação de vários polímeros em função do sal. Olha que legal, mas está tudo acima de 80, alguns estão um pouco abaixo, mas beleza, está todo mundo aqui perto. Muitos perto de 100%, é o que a gente quer. Você tem que ver o custo de você conseguir 100% de recuperação. Quando eu digo custo, não é só o custo de dinheiro, tem o custo de tempo. Você tem que ver quanto tempo leva para você ter certeza que a decantação aconteceu, que o que tinha que decantar, decantou, o que tinha que flutuar, flutuou. Então, tem uma questão de tempo, você tem que levar em consideração. Isso tem que levar em consideração toxicidade, custo, descarte de cloreto de sódio na pia. Os outros você tem que tomar cuidado. E aqui, por exemplo, ó, PET. Aqui eu tenho uma cor de cada coluna para cada solução. Ó, em água, ele tem uma recuperação de 40%. Não é o esperado, né? Devia ser 0, mas você recupera alguma coisa. E em NaCl, a recuperação dele, ó, é 50%. Ou seja, você não sabe, você perdeu 50% dos PETs que estão numa amostra se você usa NaCl. Os demais, tá de boa. Então, você pode, de repente, usar NaCl. É claro que isso aí é um teste de recuperação que esses autores, o Brian, Fiona e Ciaran, não sei como é que fala, todos eles e elas fizeram e com esses microplásticos específicos e com essas soluções no sistema deles. Agora, você tem que testar no seu. Então, esse é um paper que dá uma direção. Você sempre tem que testar o seu sistema, vou falar disso mais para frente. Então, aqui, microplástico de 200 a 400 micrômetros. 800 a 1000 micrômetros. Mudou. Você percebe que aqui, ó, ele tem uma taxa de recuperação um pouco maior. Aqui você já vê que é mais comum você ter taxas de recuperação próximas de 90, as mais eficientes. Baixou para 95 aqui, e tem muitas que estão perto de 80. E aqui, ó, são alguns. Então tem aqui polietileno de alta densidade, poliestireno, PVC, PET, PP, beleza. E aqui, ó, PVC já diminuiu para PET 60, PET também é perto de 60 em água, NaCl foi PET 70. Ok, então se você só tem isso, você tem que levar em consideração que você tem uma porcentagem de perda. E você não pode usar, repito, você não pode usar a porcentagem de recuperação ou de perda desse artigo ou de outro artigo. Você tem que fazer a sua porcentagem de recuperação sempre, ok? Ah, mas eu não estou usando o plástico que eu estou recuperando, que eu estou monitorando da amostra que eu peguei no meio ambiente. Beleza. Mas você tem que tentar representar as fibras, se você vai buscar fibra, os fragmentos, se você vai buscar fragmento, os plásticos menos densos e mais densos, se você vai trabalhar com uma faixa de possibilidades. Então, você tem que fazer esse experimento de recuperação, esse é obrigatório. Lamento informar vocês. Beleza, vamos voltar. Agora vamos para a digestão. O que acontece na digestão? O reagente que o pessoal mais usa é o reagente Fenton. Eu sei que o pessoal de ambiental conhece muito bem esse reagente. Eu conheço superficialmente, eu sou um usuário, mas tem condições, você consegue aumentar a eficiência oxidativa do Fenton, variando algumas condições. E é um reagente com dificuldade de descarte também. Você não pode descartar de qualquer jeito, tem um lodo de ferro que você gera e tem que fazer isso com cuidado. Mas o básico do reagente Fenton eu posso contar para vocês. É basicamente ferro 2 com
água oxigenada. Você vai ter uma cascata de reações, você percebe, ó, a primeira, ferro 2 virando ferro 3, com água oxigenada, e o que acontece? Você forma um hidróxido e um radical hidroxil. Radical não é seletivo, é muito reativo e vai reagir com o que encontrar pela frente. Os microplásticos podem ser, principalmente os degradados, podem ser alvo desses radicais, mas a matéria orgânica é mais alvo ainda. Então, ela é um alvo mais fácil. Então, é um modo de gerar espécies químicas que vão consumir a matéria orgânica. Esse ferro 3+, que foi gerado na reação de cima, também vai reagir com a água oxigenada e vai formar ferro 2+. Então, você tem aqui um loop. E nesse processo, você vai formar um radical hidroperoxil, que está aqui, onde está meu mouse. Deixa eu pôr um pointerzinho bonitinho aqui. Tá aqui, ó, esse radical hidroperoxil. E aí, no fim, a água oxigenada também ela pode fazer uma reação que a gente chama de desproporcionação. Tenho dois reagentes iguais, vou formar dois produtos distintos, e eu vou formar um radical... podia ter uma caixinha aqui também. Falhou. Um radical hidroxil, um radical hidroperoxil e água. E aqui, essas reações estão acontecendo o tempo todo. Se você não consumir toda a matéria orgânica, você pode adicionar mais água oxigenada. E aí você tem o processo de geração de espécies radicalares que vão consumir a matéria orgânica. Então, o reagente de Fenton, ele é amplamente usado. A água oxigenada sozinha também é usada, tem uma eficiência para oxidar a matéria orgânica. A gente usa isso para oxidar pelinho. A gente não some com pelinho, é só para deixar o pelinho loirinho. Mas a gente usa água oxigenada para uma série de situações, para oxidar a matéria orgânica e pode ser utilizado, mas o reagente Fenton é mais eficiente. Enzima pode ser usado também. Ele é, principalmente se você tem muita matéria orgânica, se você tem tempo e se você tem um microplástico frágil, é melhor você usar enzima. Ácido clorídrico e KOH, que não está aí, mas também é usado, eles têm o princípio de você provocar reação de hidrólise nas proteínas. Então, se você tem um tecido que você quer, que tem microplástico, um tecido biológico que tem microplástico, você quer se livrar dele, e você tem como estratégia atacar as proteínas, mexer com o pH do meio ajuda na digestão, desde que não vá atacar o microplástico. Então, inclusive para o processo de digestão, você tem que fazer um teste com os microplásticos com os quais você pretende trabalhar, ou pelo menos você seta. Eu vou num lugar em que eu vou encontrar todo tipo de microplástico, do pristino ao degradado, do polipropileno ao poliéster. Você pega alguns, você vai fazer o teste de validação da sua digestão, com esses níveis de degradação que você produziu no laboratório, com os plásticos que você pegou, que você achou interessante validar o seu método de digestão para eles e testa se o método de digestão destrói os microplásticos ou não, e se os tecidos que você pode tentar fazer um proxy dos tecidos que você vai usar. Mas, de qualquer modo, você tem que testar. Ok? A digestão, além do resto. Vamos lá. Opa. Identificação. Isso vai ser mais abordado na próxima aula, mas vamos falar agora, só para vocês terem uma noção. Visual. Aqui, visual foi a maior parte dos papers. O 60% na água e 40% no sedimento. Foi isso, né? Não, contrário. 60% no sedimento e 40% na água. Maravilha. Visual, eu advogo pelo visual, porque eu acho que ele já dá informação suficiente. Você pode, por exemplo, chegar à conclusão, você tem só microplástico pequeno, então você não iria para o FDR. Mas vamos supor que você tenha só microplástico pequeno, mas que você tenha uma parte significativa desses microplásticos sejam azuis. Foi um trabalho que eu fui banca recentemente. Eles tinham 80%, acho, a memória pode me estar traindo, mas muito mais de 50%
de fibras azuis. Então, eles coletaram um número legal de fibras azuis. Você não precisa de um micro FTR para medir todas as fibras azuis. Você pode usar um FTR normal se você tiver fibra azul suficiente para fazer um montinho que caiba em cima do cristal do ATR de um FTR normal de bancada. Isso facilita muito a sua vida. Então, se você conseguir separar um número suficiente de microplásticos com as mesmas características que você vai ver no microscópio, você pode conseguir, com uma pinça, com paciência, juntar esse tanto de microplástico de características semelhantes. Estamos aqui ainda? Estamos aqui ainda. E você pode fazer um infravermelho normal, que vai te poupar tempo e vai te dar a informação que você quer. Inclusive, se você não tiver só um tipo de polímero, o infravermelho vai te denunciar isso, vai dar um espectro parecido com o de uma blenda, de uma mistura de polímeros. E aí você foi enganado pelas características dos microplásticos e você vai ter essa informação quando for fazer o FTR. É win-win, é um jogo de ganha-ganha, eu acho. Então o visual é muito legal. Bom, se você precisa, se você realmente tem que saber, é sempre bom, se você tem acesso a um micro FTR e um micro Raman, então você põe isso no seu protocolo. Você sempre vai fazer, maravilha, você vai ter uma discussão mais legal, não há dúvida disso. O meu debate é que às vezes o visual é suficiente para uma discussão legal. Com o FTR Raman vai ter uma discussão mais legal, ninguém nega isso. Mas não é todo mundo que tem acesso. E o FTR Raman, eles providenciam essa informação para vocês. Eles vão dizer se você tem um poliéster, um polipropileno, ou às vezes, inclusive, eles vão dizer se esse material estava mais ou menos degradado. Então, é um negócio legal. Mas a gente vai ver isso melhor, principalmente o infravermelho, na próxima aula. O que é o GCMS que muita gente usa? O GCMS, aí no gráfico de pizza, na verdade, não é tanta gente que usa, é pouco, mas só para dizer para você, GC é cromatografia gasosa, gas chromatography, e o MS é Mass Spectrometry, espectrometria de massa. O que eles fazem? Eu vou explicar melhorzinho na semana que vem, mas só para dizer para vocês, é um jeito de você determinar a natureza dos microplásticos, mas você perde o tamanho dos microplásticos. Mas, por exemplo, você ganha informação sobre microplásticos que você jamais veria nas outras técnicas. Então, por exemplo, você tem um solo cheio de borracha de pneu. Você tem que calibrar a cromatografia gasosa para a borracha de pneu. Então, você quer estudar isso? Então, deixa eu fazer uma curva de calibração para a borracha de pneu. Eu queimo a borracha de pneu numa condição controlada no meu laboratório, faço uma pirólise e vou gerar um marcador. A cromatografia gasosa vai dizer quais são os gases gerados e eu vou escolher um deles como marcador. E aí eu queimo 20% de borracha de pneu no solo, 5, 10, 30, 40 e faço uma tal de uma curva de calibração com o marcador que eu escolhi. E aí eu uso a cromatografia gasosa para separar os gases e a espectrometria de massa para dizer quem são esses gases que foram separados, né? Então são dois equipamentos em um, que a gente chama de ifenado. Aí, com ele, você faz o quê? Você pega uma amostra de solo, homogeneiza ela bonitinha, e aí você queima, pega os marcadores só do plástico, vai gerar um monte de coisa, mas a cromatografia gasosa ela vai separar tudo isso que estava lá, que queimou, e vai colocar, ela vai conseguir fazer com que você veja todos esses sinais, mas você está interessado só naquele marcador que você já escolheu antes. E aí você faz a espectrometria de massa e vê quanto que tinha desse marcador aí. Com a cromatografia você vê quanto que tinha e com a espectrometria você vê quem era. E com isso, por exemplo, eu posso dizer, tinha naquele solo, a partir da minha curva de calibração, e eu posso fazer a curva de calibração com PP, com PE, com borracha, e a partir disso,
eu consigo dizer quantos gramas de microplástico tinha lá. Mas eu não consigo dizer qual é o tamanho deles. Eu perdi essa informação. Então, por exemplo, se você tem uma contaminação grande de nanoplásticos, você pega melhor no cromatografia gasosa espectrometria de massa do que fazendo outras técnicas espectroscópicas que iriam perder os microplásticos, os nanoplásticos. Então, o GCMS tem essa vantagem, mas ele é pouco usado. E o SEM é o Scanning Electron Microscopy, que é a microscopia eletrônica de varredura. E aí é um jeito de você... não é igual ao microscópio óptico, mas ele é um microscópio. Então, a diferença é que ele vai ver pedaços muito menores, porque a magnificação dele é maior, e ele tem uma vantagem. Em geral, o microscópio eletrônico, ele vem com um equipamento acessório, que é o EDS, que é a espectroscopia de energia dispersiva de raio-x, e que ele dá uma informação do metal que tem ali. Então, se você tem algum metal associado ao microplástico, o EDS vai contar qual é. Então, é uma técnica legal de identificação. E aqui está falando dyes, que são os corantes. E é por isso que eu marquei o vermelho do Nilo aqui, ó, no visual. Eu não contei alguns detalhezinhos aqui, escapou. Ainda bem que eu marquei aqui nesses tópicos. Eu acho que o visual é suficiente para a maioria dos trabalhos, apesar dele ter uma alta taxa de falsos positivos, mas ele também recebe a ajuda do vermelho do Nilo para isso. Então, o vermelho do Nilo é um corante, que ele vai corar algumas coisas naturais, tudo bem, mas o número de falsos positivos vai ser menor. Isso a gente vai discutir melhor na aula que vem. Show de bola. Beleza, mas aí o DICE, para identificar o que é um polímero, mas não qual é, mas identifica que é, ele também é usado aqui na parte de sedimentos. Ou de água, peraí. Água, a parte de baixo era água. Tá ótimo, então vamos seguir. Então, beleza, esse aqui é um trabalho do grupo da Tereza Rocha Santos. Contaminações que acontecem no nosso laboratório. Então, deixa eu contar. Quando vocês vão para uma bancada, primeiro, o laboratório é um espaço sujo, cheio, qualquer lugar é sujo, se você considera microplástico uma sujeira. Porque o microplástico está em todo lugar. O laboratório não é diferente. A gente vai numa capela, tá aqui à direita, a gente vai numa capela porque a gente quer se proteger de coisas que podem explodir. Aí você tem o acrílico, por isso que você manipula as coisas dentro da capela com o acrílico baixado, mas permitindo você usar a mão. Mas você olha o que você está fazendo lá dentro, você tem o risco de explodir ou de sair alguma gota que pode cair no seu olho ou na sua pele, você deixa a porta no meio. É isso aqui que está à direita. Mas tem uma coisa importante, se tem solvente, você tem uma bomba que puxa o gás tudo para fora. Para fora, para o meio ambiente. Então saiba que o seu solvente está indo para o meio ambiente, ele não está sendo... Tem capela que tem um sistema de oxidação de solvente justamente para você não jogar para fora um ar aquecido. O pessoal da Europa tem isso. Porque você gasta muito dinheiro em aquecimento e a capela faz esse serviço de pegar o ar aquecido de dentro do prédio, num lugar que está lotado, que é gelado pra caramba, lotado de frio, lá muito frio para tudo quanto é lado. Você gasta maior grana para aquecer o ar, você está jogando o ar quente para fora. Então o pessoal tenta fazer uma recirculação do ar quente, oxidando os solventes. Mas tudo bem, não funciona muito bem, em alguns casos funciona, é assunto para outro momento. Mas o que importa é que você não quer isso para tratar do seu microplástico. Por quê? Porque para você ligar essa bomba, você está obrigatoriamente puxando ar de fora. E está entrando microplástico dentro da sua capela. Então você não pode usar uma capela comum para tratar seus microplásticos. Minto, você até pode, mas você tem que desligar a bomba, ok? Desligar a exaustão. Ela tem que estar desligada. Se ela estiver ligada, vai contaminar seu meio. Você pode, na falta de um fluxo laminar, que é o que está à esquerda, que eu vou mostrar para vocês,
Você pode usar a sua capela, tem que fazer o controle sempre, mas você pode usar a sua capela com a exaustão desligada, com o vidro fechado o máximo possível. E em alguns casos, eu já vi gente pegando um filtro EPA, uma ventoinha, um suporte de filtro EPA printado, com impressora 3D, pegando uma ventoinha de computador e deixa lá dentro. Porque ele vai puxar o ar da capela, o ar que está suspenso, e vai ficar filtrando esse ar. Então, é quase que um fluxo laminar adaptado para microplástico improvisadíssimo. Então, ele dá um jeito de você praticamente não puxar o ar para dentro. Você até pode deixar o fluxo do ventilador para fora. O fluxo do ventilador apontado para a parte de baixo da capela, essa parte aqui, ó. Então, isso é legal, tá bom? Você pode adaptar. A gente tem que adaptar, porque nem sempre a gente tem as condições ideais. O que a gente tem que ser é crítico em relação às condições para poder ter o melhor resultado possível. Agora, a capela, que é legal, é com fluxo laminar ou bancada limpa, é a que tem um filtro de ar que vai puxar o ar de fora, vai passar por um filtro bem maneiro, bem legal, tem diferentes categorias, e aí vai entrar um ar limpo, sem particulados. E aí tem o que a gente chama de pressão positiva. Quando eu trabalhei na indústria, o pessoal falava de pressão negativa, eu falava, como assim pressão negativa? Não existe pressão negativa. É coisa de acadêmico quando vai para o chão de fábrica. Tem esse clash aí de cultura. E aí, pressão negativa, na verdade, é uma pressão dentro que era menor do que a pressão fora. Então, o ar entrava e aí você sujava a sala. Então, o que o pessoal faz é tentar fazer uma pressão positiva, que é ter uma pressão no ambiente que você quer manter limpo maior do que fora. E você faz isso com ventilação e filtro. Então, você está forçando para dentro daquele sistema um ar externo que foi filtrado, que está aqui, a setinha azul entrando, e aí você tem esse vento que está entrando, ele sai. Isso diminui a entrada de particulados do lado de fora da capela. Então, é isso que está à esquerda que tem que ser usado. Não é para usar essa, não, em hipótese alguma, é para usar essa situação que está à direita. Capela ligada é proibido, não pode. Capela desligada, pode. Fluxo laminar pode mais ainda. É isso que deve, se possível, tá bom? Beleza. Então, outras fontes de contaminação. Água miliquê. Eu tive um problema com água miliquê. Eu tive uma experiência no laboratório que a água miliquê estava mais contaminada que a água destilada. Caraca, como assim? A água miliquê tinha mais microplástico que a água destilada? Não faz sentido nenhum. Aí a gente foi investigar. Aí eu falei, nossa, descobri. Achei que a água miliquê não é confiável. Rapaz, vou publicar um paper. E nada, não era nada disso. Quando a gente foi ver, a água miliquê estava sem o filtro de saída. A água miliquê ela tem um filtro de saída justamente porque a água miliquê ela é ótima, mas ela tem fragmentos da resina que é usada para filtrar. E essa resina eu peguei ali bastante. E aí quando a gente viu, a água miliquê estava sem um filtro na saída da água. Aí só colocou, resolveu. A água miliquê estava show de bola. Reagentes. Cara, eu sempre achei que reagente PA eu podia confiar de olho fechado, se a marca fosse boa. E não posso. Eu acho que o conceito de pureza para reagente, eu queria entender melhor. O conceito de pureza para reagente, ele deve ser para quando você pega esse sal ou esse reagente que você está usando, dissolve ele e vê se só tem aquilo que você falou que tinha mesmo. Porque tem microplástico pra caramba nos reagentes que eu pude verificar, achei sempre microplástico. O que você tem que fazer? A água que você vai usar, o reagente que você vai usar, todos eles você tem que filtrar
com filtro, de preferência 0,4 micrômetros, ou seja, você vai deixar passar nanoplástico, mas microplástico não passa nenhum. Bom, na definição de que microplástico é tudo aquilo que está abaixo de 5 milímetros, o nanoplástico é um microplástico, mas vocês estão me entendendo. Ou seja, filtra com o melhor filtro que você possa filtrar. Você vai destacar isso na sua dissertação, na sua tese, no seu paper, no seu TCC, porque quem vai ler tem que saber qual foi o controle de qualidade que você fez. Então, quanto menor for o poro do filtro, melhor. E aí você vai ter que filtrar essa água ou esse reagente a vácuo, porque senão você não vai terminar nunca esse trabalho. Você vai filtrar a vácuo e vai filtrar isso 3 vezes. É ridículo? É, mas vai filtrar 3 vezes. Por quê? É ridículo, mas é necessário. É ridículo de trabalho, não porque é desnecessário. Quando você filtra, você tem que pensar que está filtrando aonde? Num Kitasato, num becker, numa vidraria específica para isso. Essa vidraria, ela está suja também. Por mais que você tenha limpado, você limpou com uma água que tem contaminação de microplástico. Então, você vai receber a água que você está passando, ou a solução que você está passando no filtro a vácuo, o que você for passar, você vai ter limpado os microplásticos que estavam na solução, mas não os microplásticos que estavam na vidraria que está recebendo esse material filtrado. Então, você tem que fazer é pegar essa solução, tentar passar ela bem em todas as paredes do vidro e recolher essa solução e filtrar de novo, porque você está, na verdade, lavando os microplásticos dessa vidraria. E aí você faz isso mais uma vez para ter segurança. Então, você tem que fazer isso e é chato pra caramba. Do ar, a capela, que eu já falei no slide anterior, e da gente, que é terrível. A gente não tem noção de quanto a gente é fonte de contaminação de microplástico. Não temos noção, não temos. É terrível. Somos uma contaminação terrível de microplástico. E a gente tem que tomar cuidado. A nossa mão, que está limpinha, está lotado de microplástico. Vou mostrar uma fotinha para vocês. E quem tiver um microscopinho legal no laboratório, faz isso. Só passa a mão num plástico mais ou menos degradado, em alguma roupa que solte fibra, ou desafio mesmo, passa em qualquer lugar. Você vai ver que tenha plástico, fibra, você vai ver que você vai achar fragmentos na sua impressão digital. Então, só de coçar uma camiseta em cima de uma placa de Petri, depois lavando isso com água e passando naquele filtro 0,4, você vai achar fibra quando você for olhar no microscópio. É ridículo como a gente é fonte de microplástico. Então, você tem que tomar cuidado e tem algumas coisas que a gente pode fazer para isso. Primeiro, fibra sintética contamina. Então, se você tem o controle, se pode, se dá, tenta usar roupa de algodão. Porque a roupa de algodão não vai fluorescer no vermelho do Nilo. Cabelo humano e roupa de algodão, por mais que não fluoresça no vermelho do Nilo, se você não tem vermelho do Nilo, vai dar falso positivo. Então, você acaba tendo que fazer um experimento, uma dissolução de celulose, que é um pouquinho agressivo, mas você vai ter que fazer. Então, isso aumenta a pressão das etapas de separação ou de seleção no seu processo. Então, se você puder evitar, se puder usar uma touca, se puder usar um boné, se o seu cabelo cai muito, se você tem caspa, é pior ainda, evita essas coisas, ok? Eu já vi paper que pegou aqueles rolos que a minha esposa tem para quando ela vai usar alguma roupa muito escura, que aparece fibra, ela passa esse rolo. Ou um laboratório, um avental de laboratório, um jaleco, que tem uma cor muito específica, que é sempre subjetivo, porque você tem que saber, eu trabalho com fibras azuis, ou com fibras predominantemente de uma cor XYZ, no contexto em que eu estou estudando. Se você der sorte de ter um contexto assim.
Beleza, então você pega um laboratório, um avental de laboratório, tinge de violeta, tinge de preto, tinge de uma cor. Avental de laboratório preto também não sei para que muito serve, né? Porque a cor branca é para destacar também que você recebeu alguma coisa. Um respingo de alguma coisa. Mas tudo bem, serve para proteger pelo menos. Então você escolhe a cor, se você tiver essa coragem. Tem gente que fica tingindo o avental de laboratório antes de fazer os experimentos para garantir as fibras da cor que ele pode descontar. Apareceu fibra violeta? Então pronto, é do avental. Fim de papo. Então tem essas recomendações. O que você sempre tem que fazer? O controle positivo e o controle negativo. O que é isso? Então, controle positivo. Ele basicamente tenta te dizer quantos microplásticos você recupera no seu processo de separação. Então, você vai pegar um sedimento, solo, uma água, uma planta, um bicho. Quantos microplásticos você consegue recuperar nesse processo? Então, você tem que emular o seu sistema. Então, um solo é muito mais fácil, uma água é mais fácil do que um tecido biológico, do que uma planta. Mas se você tem a condição de emular, emula. Você vai misturar os microplásticos no meio que você quer tentar recuperar. Microplásticos que você conhece. Então, é fibra. Então, aí sim eu vou pôr fibra violeta. Se a cor não é uma coisa que vai influenciar no seu processo de separação, e dificilmente é, o seu processo de identificação ou caracterização vai influenciar. Agora, de separação, a cor não. Então, pega uma cor vibrante para te ajudar a contar. E aí, você vai contar e vai fazer o seu processo. Você vai misturar no solo, vai fazer o seu processo todo, vai chegar até o filtro e vai contar. Bom, eu sei que nessa amostra eu coloquei tantos. Fibra é chato, porque é difícil você contar fibra. Fragmento você conta, é chato, é filme, você conta. Agora, fibra, você tem que pelo menos fazer uma conversão, ou você conta, e muito boa sorte com esse trabalho terrível que você vai ter, ou você faz uma relação de número de fibras para massa. E aí você tenta ver qual a massa que você conseguiu recuperar, e aí você sabe que tal massa são tantas fibras. Não tanto para contagem, porque você até pode contar com o imã DJ no filtro, mas para você colocar os microplásticos, você não vai ter imã DJ para colocar os microplásticos, então você vai ter esse problema aí. Mas beleza, você faz uma correlação entre massa e número de microplásticos, e aí você vai colocar, ou você conta os microplásticos, e boa. Para fibra é mais chato, mas para o resto dá para fazer. E aí você faz o processo todo. Esse é muito importante para ver o quanto de eficiência você tem no seu processo. É claro que você não vai saber o tipo de plástico que você está recebendo, quanto de fibra, a densidade da fibra, qual o polímero, mas é importante você tentar ser bastante diverso no seu controle positivo. Então, pega plásticos com diferentes níveis de degradação, diferentes plásticos, diferentes formatos, e vê quantos por cento você recupera, como naquele resultado que eu mostrei, como esse aqui. Esse cara aqui viu quanto que ele recuperou. Então, aqui ele recuperou para a NSL 50% do PET que ele colocou. E para isso ele tem que saber o quanto ele colocou. Então, tem que ter o controle do que você colocou de microplástico na sua amostra e o quanto você tirou. Beleza? E é isso. E aqui não faça o seu controle positivo com formatos e tamanhos fora do seu interesse. Você vai fazer eu tenho recuperação para fragmentos de 95%. Beleza, vou para a porrada, vamos para o trabalho. E aí você teve lá, é relevante para o seu processo a quantidade de fibra que você colocou. E você não testou a recuperação para fibra. Vai lá e testa, ok? Tem que fazer para o que é do seu interesse. Isso é o controle positivo. Então, você colocou microplástico e viu quanto que você conseguiu ver dos microplásticos que você colocou. O controle negativo é uma amostra que você não coloca microplástico nenhum. Ou seja,
Você começa com o seu tubo Falcon para fazer a separação por densidade, você vai agitar, você vai colocar no ultrassom, você vai fazer o seu procedimento. Que tem vários procedimentos distintos para vários contextos distintos, então eu não vou falar de todos eles, mas você sempre tem que começar entregando algum estímulo mecânico para sua amostra, para ela bagunçar ali, para você poder separar bem. Você vai fazer isso, você tem uma capacidade de processar 10 tubos no seu laboratório, 5, 2. O que você tiver tem que ter um controle negativo. Tem que ter um tubo Falcon que vai receber sua solução de NSL ou de cloreto de 5, que vai passar pelo processo de digestão, que vai passar por tudo que você vai fazer. Esse tubo Falcon, esse tubo de vidro, esse tubo de ensaio, esse tubo que você, o frasco que você for usar, o recipiente que você for usar, vai receber e vai passar por todo o processo. Ele vai passar pelo ultrassom, ele vai, o que você fizer com a amostra, você vai fazer com esse tubo. E no fim, você vai passar tudo que está ali naquele tubo, você vai passar pelo papel de filtro. Se você tiver uma etapa que você não vai passar pelo papel de filtro, mas você vai descartar, se você separar a sua solução por densidade. Então, vamos supor aqui, deixa eu voltar para aquele slide inicial. Aqui, ó. Você passa pela densidade. Você vai separar isso aqui de cima e vai jogar para a digestão. Beleza. A solução que você separou, você vai ter que pegar um pouco dela para ver se a solução estava contribuindo com o microplástico. Porque você concorda que o seu controle negativo não vai ter microplástico e talvez não tenha também a matéria orgânica? Então, porque é um controle negativo. Você não vai jogar um solo sem microplástico nenhum, porque você não sabe se você tem um solo sem microplástico nenhum. Você não tem isso. Então, você vai jogar só a solução salina. Essa solução salina, você vai ignorar. Então, no caso do controle negativo, essa solução salina, ela tem que ser passada pelo papel de filtro, ok? Então, esse cuidado a mais tem que ter. Mas você não é só pegar a solução salina e jogar no papel de filtro. Você tem que fazer a solução salina estar ao lado de todos os outros frascos. Ela vai demorar 8 horas dentro da capela, ela tem que ficar 8 horas dentro da capela. Essa solução, a solução salina ou frasco de controle negativo, que não é só a solução salina, vai ser a digestão depois, ela tem que ser acompanhada. Ela serve para saber se, de algum jeito, que você não sabe qual é, de algum jeito tem plástico entrando no seu sistema. Quem vai dizer isso é o controle negativo, ok? Então isso é importantíssimo de você ter. Sempre tem que ter. Tem gente que passa, aí você vai avaliar o quanto rigoroso você tem que ser. Você tem que dizer quanto rigoroso você foi no seu paper, no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese. E às vezes, você não precisa fazer todas as vezes. Eu gosto de passar o controle negativo sempre. E aí, quanto mais amostra, melhor, né? Porque você sempre tem um espacinho, um dos espaços para processamento vai ser ocupado pelo controle negativo. Então, você só tem 2, você passa 2 amostras por vez, o que é muito pouco eficiente, você tem que repensar se vale a pena esse processo. Um é do controle negativo. Então, às vezes, você tem que pensar, não, eu vou passar o controle negativo a cada 5 amostras, a cada 5 bateladas que eu processo. Tudo bem, mas é um controle menos robusto. É legal se você tiver a possibilidade de processar mais amostras, 8, 10, e uma delas é sempre o controle negativo, que aí você sempre vai saber qual é a contribuição do seu processo, da sua capela, do seu manuseio, contaminando as amostras, ok? Então, o controle negativo serve para isso. E aqui é desse paper, que é um paper legal, que discorre bem sobre isso, mostrando os microplásticos no dedo, aqui, ó, e os microplásticos na ventilação. Esse aqui é um paper que eu gosto bastante, do pessoal do AWI, que é o Instituto de Pesquisa Antártica da Alemanha. Eles pegaram um barco, é legal ter um barco, né? Pegaram um barco,
foram lá para o oceano de Weddell, na Antártica, e viram quanto de microplástico tinha lá. Beleza. Mas aí fica a dúvida. Pô, chegou tinta. Tem tinta. Maravilha, tá aqui, ó. Resina sintética, PP, PE e tal. Tem um monte de coisa que eles veem por ATR do FTR. Maravilha. Mas tem uns fragmentos de tinta. Isso veio do resto do mundo para poluir a Antártica, ou nós mesmos que estamos estudando a poluição na Antártica estamos poluindo a Antártica? Aí eles fizeram um controle do experimento. E isso é importante. Vocês não vão fazer a mesma coisa que eles fizeram, obviamente. Cada trabalho tem a sua peculiaridade. Cada trabalho vai ter que pensar como fazer desse trabalho o trabalho mais seguro possível do ponto de vista de contaminação. O que eles fizeram? E vocês vão ter que fazer diferente, certamente. O que eles fizeram foi usar o microfluorescência de raio-x, micro XRF, para poder ver a assinatura de pigmentos da tinta. Eles sabem quais são os metais que tem no navio e sabem quais são os metais que não tem no navio. Beleza, pronto, falei à toa. Sabem os metais que tem na tinta do navio, acabou, não precisava ter falado do resto da frase. E aí eles viram que 45% de todas as tintas recolhidas foram derivadas do navio. Então, isso foi um controle das amostras. Então, assim como a gente contribui para a contaminação da amostra, o navio contribuía para o monitoramento de microplásticos na Antártica. E aí eles deram um jeito de descobrir se parte dos plásticos de tinta eram vindos do navio, e conseguiram. Então, esse foi um artigo bem legal. Aqui está o paper que eu ia mostrar para vocês. Esse paper aí, facilitando a quantificação de microplástico através da introdução de uma etapa de dissolução celulósica antes da oxidação. É um experimento foi um paper de prova de conceito, e é bem interessante para dissolução de celulose, e aqui só para destacar como a gente tem contaminação de fibra. Então, se você quer estudar fibra têxtil, por exemplo, tem a Thaisa, que tem bastante interesse em contaminação de microfibra de jeans. Esse aqui é um artigo que foi uma caracterização global de microplásticos nas águas oceânicas. Obviamente, eles não percorreram, não foi tanto assim, mas eles pegaram um barco e percorreram, fizeram amostragens em vários oceanos do mundo. E está aqui, ó, os oceanos que eles mapearam. E aqui, celulose em azul. Animal, celulósico é vegetal, né? Animal em laranja e fibra sintética de verdade em amarelo. Aqui, ó. É muita contaminação. Então, tem que levar isso em consideração. E aí o visual, realmente, ele vai precisar do vermelho do Nilo. Isso a gente vai falar na semana que vem. Maravilha. Esse aqui está acabando. Esse aqui é o slide que eu falei que tinha... Assim como... Esse eu quero chamar a atenção para vocês. Esse paper do Oceano de Weddell, eles falaram, não, a gente pode estar contaminando. É o barco que pode estar contaminando. Então, a gente não sabe o tipo de experimento, a gente sabe o tipo de experimento que a gente está fazendo, e a gente tem que desenvolver uma solução única para esse experimento, que não necessariamente você vai encontrar na literatura. Então, o que você tem que fazer é ter um olhar crítico, um olhar crítico, às vezes, né? Bem cri-cri, assim, de olhar, putz, aonde pode estar vindo contaminação aqui? Deixa eu tapar esse buraco da parede que está vindo ar de fora, na minha salinha limpa, porque uma coisa legal, se você tem condição, é uma coisa que a gente está tentando arrumar aqui na UFSCar, em Sorocaba, é uma salinha limpa, uma sala que só quem vai trabalhar com microplástico vai usar. Isso é legal. Aí você põe uma divisória, aí tem um ventinho, que tem um espacinho da divisória. Você que é crítico, não é só crítico, mas é crítico, você vai lá e tapa aquele buraco, para não ter nada de entrada ali dentro. E de tempos em tempos você tem que limpar, né? Tem que fazer uma faxina coletiva ali, para deixar o lugar limpinho.
Se você tem essa condição, maravilha, mas tudo bem, estou viajando aqui. O que você tem que fazer, mesmo tendo essa condição, é avaliar o tipo de experimento que você está fazendo para ver se você não está contaminando de algum modo a amostra, a coleta da amostra que você está pegando e o processamento dessa amostra. E aqui são, pô, olha só, aqui, fezes de crianças e adultos. Você tem que imaginar como você vai coletar essas fezes. Essa coleta tem que estar num ambiente que seja livre de microplástico. Porque você quer saber se tem microplástico nas fezes da criança e do adulto. Quem vai coletar essas fezes? A criança e o adulto. Ou você vai coletar. Sim, é esquisito? É, mas você tem que pensar, porque o adulto vai estar usando roupa. Se você vai coletar fezes, se ele vai coletar as fezes, vai te entregar as fezes, ele tem que fazer isso num meio em que você não tenha contaminação de microplástico da roupa dele, porque você vai ter que pegar as fezes só, os microplásticos só das fezes do sujeito que está servindo como objeto. Porque você quer saber se tinha microplástico no nosso sistema digestivo. Então, esses caras tiveram que achar soluções específicas para a coleta deles. Aqui na esquerda, embaixo, ó, descoberta e quantificação de partícula de poluição de partícula plástica no sangue humano. É outra coisa, menos complicado que coleta de fezes. Aqui à direita superior é microplástico em tecido humano. Aqui foi um ambiente, aqui esse paper especificamente do pessoal da USP, foi com como é que chama? Autópsia. Peraí, nós estamos aqui ainda, né? Então, foi com autópsia. Tem outro paper que também encontrou microplástico em pulmão humano, que foi em cirurgia. Então, em cirurgia, autópsia, por exemplo, teria que pensar, acho que isso não é um problema, mas eu não sei se vai ter uma contaminação da estocagem do cadáver, acho que não, mas na coleta do pulmão, durante a autópsia, tem que se controlar as pessoas que estão fazendo a autópsia. Na cirurgia, o pessoal que fazia cirurgia de pulmão, que aí conseguiu autorização para pegar um pouquinho do líquido do pulmão, e aí achou microplástico, um paper que não está aqui, na cirurgia tem que ter esse controle também. Então, teria que fazer, por exemplo, um negativo, teria que pegar e ver se aquele ambiente da cirurgia tem microplástico suspenso no ar. Então, esse é um tipo de controle de qualidade que teria que ser feito no paper que eu estou falando, mas não está nesse slide aqui. E plasticenta a mesma coisa. Então, são os papers pouco usuais, mas que demandaram um pensamento crítico e talvez crítico para conseguir ter certeza que a medida que está sendo feita vai medir o microplástico só daquele sistema que é do seu interesse. Show de bola? Então, quando você vai trabalhar com monitoramento, tem que ser criativo, tá bom? Acho que esse é o último slide, isso mesmo. Deixa eu voltar aqui para cá. Deixa eu parar a apresentação para poder falar tchau para vocês. Valeu, até a aula, até mais. Opa, não.